oitavas de final. O Vasco da Gama empatou em 2-2 com o Paysandu e também garantiu a classificação. Alô, Rodrigo Carvalho. O Remo venceu o Bahia no Mangueirão e também está classificado. E o Mirassol eliminou o Bragantino da Copa do Brasil. E agora o destaque do Bravo Bugre, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Guarani que enfrenta a equipe do Ituano no domingo às 6h30 da noite no Brincão, no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, ingressos já estão à disposição do torcedor do Guarani. Expectativa de um bom público após a goleada do Bugre para cima do Maringá, jogando fora de casa. Hélio Cizenando quebra-cabeça para escolher o substituto de João Paulo. Por outro lado, na lateral esquerda também tem uma dúvida. O dono da posição é o Emerson, que está recuperado. Só que Renan Castro tem tido boas atuações. Será que Emerson volta ou não? É a nossa discussão daqui a pouco, aqui no CBN Esportes, no Bloco do Bugre. No Mercadão da Bola, a imprensa polonesa afirmou que o Al-Hilal fez uma oferta irrecusável, está perto de fechar com Robert Lewandowski. O clube saudita aparece como provável destino do atacante polonês, que indicou saída do Barcelona ao fim da temporada. De acordo com veículos da imprensa, o Al-Hilal assinou com uma oferta salarial de 90 milhões de euros, cerca de 530 milhões de reais por ano para o atacante. Imagine você. Não imagino. Todo 1º de janeiro pinga o Pix 530 milhões de reais. Quanto dá por mês isso aí? Você que é um cara bom de matemática. Eu não sou bom de matemática, mas eu sou rápido em pesquisar. Então vai, calculadora. Então, a calculadora abriu. Vamos lá, 530 milhas por ano. 530 milhões. Dividido por 12, 44,1 milhões por mês. 44. Só que aí acho que tem que tirar os impostos aqui, né? É. Essa é uma dor de cabeça danada. Ah, vai cair, vai pra 20 milhões, vai. Não, aí não. Uns 40, uns quarentinha. Podemos arredondar aqui pra 37,7. 37 me ajuda. Né? 37,7 Se eu ganhasse 37 milhões por mês, eu não ficaria no vermelho. E a gente tá falando de um cara que já é rico, né? Que é o Lewandowski. A gente é rico de saúde, né, Júlio, por enquanto. Falando nisso, nosso destaque direto da Central do Chaibe. Bom dia pra você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E para o lugar do Lewandowski, o Barcelona mira João Pedro, atacante do Chelsea brasileiro, que deve estar na próxima Copa do Mundo também, convocado por Ancelotti. Mas eu destaco aqui no nosso início a Copa do Brasil, com os duelos dessa noite que vão definir todos os classificados às oitavas de final. Tem Chapecoense e Botafogo às 6 horas da noite. Primeiro jogo, Botafogo venceu por 1-0. Tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O primeiro jogo, empate. O Confiança tenta reverter a vantagem do Grêmio de 2-0 na primeira partida, joga lá no Sergipe. Também tem CRB e Fortaleza. O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2-1. E o Vitória encarando o Flamengo. O Flamengo também venceu pela vantagem mínima, 2-1 no primeiro jogo. O Vitória tenta essa epopeia aí de eliminar um dos grandes do futebol brasileiro, jogando no Barradão. Epopeia é um nome bom, eu gosto. Grande Fábio Scheibe trazendo os destaques aqui, convidando você a participar também através do nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Vocês serão os nossos comentaristas nos próximos dias. Exatamente, estamos desfalcados. Cairão de Freitas foi entregue ao DM. Foi entregue ao DM e nem iniciou o período de transição. Vai um tempo então sem tempo. O nosso Carlos Eduardo de Freitas. Então nós precisamos do ouvinte do CBN Esportes. Por exemplo, quem deve ser o substituto de Roger Machado? Dorival Júnior? Voivoda? Não começa. Não começa. Quem é outro? Rogério Ceni? Rogério Ceni? Crespo? Gilson Kleina? Então são opções aí, você pode mandar, claro, dentro da realidade do São Paulo hoje. Até porque o Dorival Júnior, né, Fábio, que é um nome muito aclamado por parte da torcida do São Paulo, até saiu hoje a reportagem, né, que o São Paulo teria constado a diretoria do Corinthians para sondar os custos do Dorival. E giram em torno de 3 milhões a comissão completa. Nossa. Que pro São Paulo hoje é inviável, né, Fábio? São quantas? 1.000 pessoas? Inviável, até para qualquer clube do Brasil, inclusive. Não sei né? como o Corinthians pagava isso, todo endividado como é, né? Exatamente. O Dorival se valorizou muito nos últimos anos também, tá nessa casa aí de 3 milhões.
se ele tenta um vínculo no Brasil com algum time, mas se não conseguir, o mercado lá do mundo árabe também está aberto para ele podendo ganhar isso que está ganhando, que ganhava, pelo menos no Corinthians. Acho que o São Paulo é muito difícil repatriar o Dorival neste momento. Né? Mas você sabe, Júlio Nascimento, só aproveitando esse gancho da manchete, onde o senhor achou absurdo o preço da comissão formada pelo professor Dorival Júnior, isso é culpa dos clubes. Os clubes inflacionaram o mercado de treinadores. Sabia? Qualquer treinador aí agora tá ganhando 3, 4, 5 milhões. Aí fica difícil. É difícil. Bom, daqui a pouco a gente volta então trazendo aqui todos os ouvintes participando do nosso programa. Que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h15. CBN Esportes Campinas. Sua chance de sair de Volkswagen Zero chegou na Germânica. Terra Highline 2026 com bônus de até 10 mil no seu usado. Taxa zero com 60% de entrada e saldo em 18 vezes. E mais, traga seu usado e garanta o Nivus Highline com parcelas de R$ 1.999 com taxa zero em até 30 vezes. Venha para Volkswagen Germânica e garanta o seu. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Onze horas e 16 minutos. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. Tem atendimento de um acidente na altura de Itatiba. Segundo informações da Rota das Bandeiras, aconteceu um tombamento de uma carreta lá no trecho, na altura então de Itatiba, para quem vem em direção de Campinas. Atenção pela região, tem pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Para seguir no sentido contrário, em direção de Atibaia e Jacareí, aí o nosso ouvinte precisa de atenção. Já na altura de Atibaia, tem obras na região do quilômetro 86. A gente vinha acompanhando também, Júlio, uma interdição que estava acontecendo na rodovia Constâncio Sintra, também no trecho da cidade de Itatiba, por conta de um acidente que aconteceu ainda durante a madrugada. A pista já está liberada lá pela região, nosso ouvinte já consegue seguir, tanto em direção de Morungaba, quanto para quem vai no sentido da cidade de Itatiba. Falando de Campinas, quem utiliza a Prestes Maia ainda encontra trânsito intenso, principalmente para seguir em direção da Santos Dumont, da região do Mário Gatti, até a passagem pela Marginal do Pissarrão, e no sentido centro, principalmente na chegada para João Jorge, caminho também em direção da Vila Industrial. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN 11h18. Citroën Basalt. Conforto, espaço e estilo. Conversões a partir de 95.690. Chegou a hora de dirigir o seu novo SUV Coupé. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta. 11 horas e 18 minutos, rapaz, eu tô preso aqui, Velope, nessa promoção aqui, cara. Minha nossa. É melhor você parar. É melhor parar. Você não é o Lewandowski para ganhar 40 milhões de reais por mês, para ficar gastando aí com jerseys de futebol americano. Exatamente. Eu achei tem um site famoso aqui, não vou falar o nome, claro, nos Estados Unidos. Mas que é está bem fanático, né? A galera gosta. É muito fanático. E está com 70% de promoção no estoque. Então a galera tá fazendo a rapa, que tem um cupom que dá frete grátis pro Brasil. É uma Black Friday fora de época. Então tá geral gastorrando dinheiro que aí. Coisa boa, hein? Gastando que não tem.
Falando Vamos lá. em gastando o que não tem, hoje é dia 14, eu quero deixar aqui os parabéns pro meu grande amigo Leonardo Fedel. Tá Quem é triste. Léo Fedel? Léo Fedel é torcedor da Macaca. E hoje completa mais um ano de vida, tá sempre na audiência. Grande Léozinho, parabéns. Valeu, Léo. E que você seja muito feliz. Afinal de contas, né? É isso. Todos nós nascemos para ser felizes. Exatamente. É isso aí, grande Fedel. Fedel, gente boa demais e muito viciado em FIFA, hein? FIFA, Bom jogador de Fifinha. videogame aí. Grande Fedel, nosso parceiraço. Tá triste com o time dele, hein? Mas tudo bem. Vai melhorar, se Deus quiser. A gente vai ouvir, inclusive, hoje o André Lima. Vai, um pedaço, foi legal. O André Lima hoje deu uma entrevista bem contundente sobre a situação do time do Léo Fedel, que é a Ponte Preta. Boa tarde! Bom dia, né, o Cristiano Salvione, mas tá valendo. Lupe, JN, Fábio, tamo junto, Cheronal. O Felipinho já deu balão ontem, hoje é o Carlão, à tarde será o Eliel. Que fase da CB. Não, o Felipinho tá de férias, o Carlão tá no DM e o Eliel aí a gente não sabe. Mas agora, falando sério, como diria Carlos Cola, vocês acham que a culpa da draga do São Paulo é o técnico? Eu creio que não. Ele completa, né? Que continue assim, porque ele é, claro, rival do São Paulo e... Mas é uma pergunta pertinente, até antes do boletim do Dudziak, Fábio Scheib. Ontem eu acompanhei a entrevista do Rui Costa. E esqueci o nome do repórter agora. Em determinado momento ele fala assim: Rui Costa, vocês não acham que, como dirigentes, vocês precisam de meia-culpa também diante do que tem sido o São Paulo nos últimos anos? E eu acho que é por aí, porque parece que a diretoria do São Paulo entende que o problema sempre é o treinador e nunca a diretoria. Então eu acho que falta esse meia-culpa sim, viu, Fábio Scheib? Joga pra torcida, né, Júlio? A torcida queria essa saída do Roger, não tem o Rui Costa, que foi um dos caras que bancou a vinda do Roger Machado também, acabou cedendo, né? Foi a gota d'água ontem a eliminação pro Juventude, mas a gente sabe que o São Paulo fora de campo tá muito conturbado. O São Paulo tenta esconder isso, né? O São Paulo tenta só mirar dentro de campo. A gente sabe que teve saída de presidente conturbada, né? Entrada do presidente agora, áudio vazado também. Muitas coisas que acabam refletindo no campo, querendo ou não, né? A situação do Arboleda também pode influenciar também nessa situação. Muito desmando no São Paulo. A gente sabe que não está rodando direito, né, as coisas no São Paulo. Isso acaba interferindo, sem dúvida, no time, no rendimento do time. Creio que não é só a questão de técnico, mas o técnico já chegou também com os dias contados, né? O Roger Machado foi muito contestado pela torcida e ontem foi a gota d'água. Era uma pedra cantada já, então o Rui Costa fez o que a torcida queria realmente. Acabou demitindo o treinador. Agora a gente sabe que chegando um treinador novo também, a gente sabe que pode ser no começo aquele ímpeto, né, de jogadores mostrarem para o treinador 2, 3 vitórias, mas depois volta tudo à normalidade. Infelizmente, São Paulo tem que mexer na parte de fora, nos bastidores, está muito conturbado há anos. E tem um outro detalhe também, né? A gente sabe que o torcedor já não estava contente com a escolha do Roger, igual o Fábio Scheib já disse, já chegou com prazo de validade. Todos os treinadores, eles têm prazo de validade. Só que o do Roger, sabe aquele produto que tá para vencer, que você paga até um pouquinho mais barato? Enfim, mas e o Ferreirinha? Será que alguém da diretoria... 30 segundos. 25, Scheib, contei hoje, porque 30 até ele sair, tá? 25, 30 segundos em campo. Um jogador que ganha o que o Ferreirinha tem como vencimento por mês, o Ferreirinha que tá lá no banco de reservas, buscando espaço no time titular, entra no lugar do Luciano, que infelizmente é mais um que vai para o departamento médico, mas qual vai ser a atitude da diretoria com o Ferreirinha? Porque o Ferreirinha, ele teve uma parcela gigantesca na eliminação do São Paulo e na demissão do Roger. Será que o Roger, se o São Paulo fosse eliminado, seria demitido? Ou não? Acho que não. Não. Acho que não. Acho que não. Não seria. Não teria nem a... Então também tá na hora de colocar um pouquinho de responsabilidade também na boleirada, porque eu vou falar uma coisa pra você, hein? Os caras estão muito tranquilos. O que o Ferreirinha fez ontem foi uma grande vergonha. Foi uma aberração que ele fez com apenas 25, 30 segundos em campo. Do primeiro tempo, hein? E a eliminação passou pela expulsão do Ferreirinha. Desculpa aí, ó, desabafo. Vamos então com o Dudziak, trazendo mais informações desse tema do São Paulo, da eliminação. Eu errei o gabarito por um, né? Porque eu falei... Eu gabaritei. Você acertou que o Juventude ia acertar. Fazer 3-1. Eu fui de Palmeiras avançando, Santos avançando, e eu acreditava na classificação do São Paulo. Ainda tenho a sensação que se não houvesse a expulsão, talvez isso aconteceria, como o Lupe citou. Mas e agora a gente vai ouvir o Gabriel Dudziak.
O São Paulo foi a Caxias do Sul com a possibilidade de jogar pelo empate diante do Juventude para avançar às oitavas da Copa do Brasil. O começo de jogo, porém, foi todo dos donos da casa, que já finalizavam bastante antes de o tricolor ter Ferreirinha expulso com 30 segundos dele em campo. No segundo tempo, o Juventude veio com ainda mais apetite para cima do São Paulo e marcou 2 gols em 7 minutos, obrigando o tricolor a ir para o tudo ou nada. No cruzamento de Bobadilha, Tapia descontou, o que levava a decisão para os pênaltis. Mas não foi isso que ocorreu, pois nos acréscimos Mandaca definiu o 3-1 e a classificação do Juventude. A derrota resultou na demissão do técnico Roger Machado. O Santos, por outro lado, se classificou. No Paraná, o Peixe aproveitou um bom começo de jogo para abrir 2-0 no placar com Gabriel Bontempo de fora da área e Adonis Frias. Na etapa complementar, o Coritiba rondou a área santista, mas teve dificuldades para finalizar, o que garantiu o Santos nas oitavas de final. Em coletiva, o técnico Cuca valorizou os gols marcados e a administração do resultado. Controlamos bem a partida até o final do primeiro tempo, no segundo sim. O jogo com menos chances de gol e mais valorização do resultado até de nossa parte. Então, dentro do que a gente projetou, deu tudo certo. O Palmeiras também avançou. Com reservas diante do Jacuipense da Bahia, o Alviverde poderia perder por até 2 gols de diferença, mas não teve dificuldades para golear, mesmo com muitas reservas em campo. Foram 3 gols no primeiro tempo, com Maurício, Felipe Anderson e Eric Belé indo às redes, e mais um na etapa complementar, graças a Luigi. O Jacuipense descontou no fim do jogo, determinando o placar de 4-1 para o Palmeiras. Para o técnico Abel Ferreira, os reservas fizeram o jogo ficar fácil. Fizeram um belíssimo jogo, parabéns para eles. E como disse, às vezes não é fácil. Os jogadores que jogam menos sabem que têm a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito. Foi bom para eles e foi bom para nós. Hoje o Corinthians enfrenta o Barra de Santa Catarina na Neoquímica Arena às 7h30 da noite. Depois de vencer o primeiro jogo por 1-0, o Alvinegro pode atuar pelo empate. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Ainda sobre o São Paulo, daqui a pouco a gente analisa vitórias importantes de Palmeiras e Santos. Vamos ouvir então o Rui Costa, que se pronunciou após a decisão da demissão do técnico Roger Machado. Eu estou aqui para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador. Primeiro, a contratação do Roger não foi a contratação minha, né? Eu nunca fiz isso nos anos todos que estou aqui. Foi uma contratação desde a troca, da decisão de troca até a escolha do Roger. Foi uma decisão que contou com várias reflexões, com muita conversa com o presidente, com o Rafinha. Então não é uma decisão minha, é uma decisão do Departamento de Futebol apoiada pelo presidente, como sempre fizemos enquanto eu estive aqui, e o Rafinha agora se somando ao departamento. Então não há esse caráter personalíssimo que muito se falou, e eu já dei até uma entrevista falando sobre isso, né? O futebol é muito dinâmico e ele gera repercussões a cada momento, a cada resultado. Esse era um resultado que todos nós não cogitávamos, do sentido da grandeza do São Paulo, com todo respeito ao adversário, de tudo que fizemos no primeiro jogo, de tudo que não fizemos hoje e que de alguma maneira podíamos ter feito mais no primeiro jogo. E a partir daí, conversando com o Roger, com a comissão técnica, com toda a experiência que o Rafinha tem, que eu tenho, nós entendemos que persistir nesse processo em que a pressão externa vai ser cada vez mais geradora de uma incapacidade de o jogo ser natural, nós decidimos que era o momento de trocar, né? E por isso assim o fizemos, com o apoio do presidente e com a compreensão do presidente que havia um fato novo que precisava ser considerado. Oi, tudo bem? Também 2 colocações. Muito bem, tá então a palavra do Rui Costa se pronunciando aí após a demissão do técnico Roger Machado. Agora a expectativa é para saber quem será o novo comandante tricolor. E também ontem pela Copa do Brasil, Fábio Chaib, a fácil vitória do Palmeiras, né? No primeiro tempo o Palmeiras avassalador, depois só controlou no segundo tempo, vitória por 4-1. E o Santos, né, que não foi brilhante, mas foi muito eficiente, venceu o Coxa por 2-0, também se classificando à próxima fase da Copa do Brasil, Chaib. O Santos ontem traduziu os bons jogos que tinham feito, estava fazendo ultimamente, né? Estava saindo com empates nos últimos jogos, mas tinha jogado bem, principalmente naquele clássico contra o Palmeiras, né? Com empate também contra o São Lourenço. Ontem jogou bem também, traduziu em gols, principalmente o gol do Bontempo, um golaço fora da área,
que abriu o caminho aí para o Santos ter uma vantagem para jogar mais tranquilo. Logo depois, no final do primeiro tempo ainda, marcou o segundo gol e aí sim conseguiu administrar muito bem a segunda etapa. O Santos, que não teve Neymar fundamental na partida ontem, mas contou com a boa colaboração dele também, inclusive com um passe importante. O Neymar que está tentando essa vaga na seleção brasileira, a gente sabe disso. Ontem foi um dos últimos cartuchos dele. A impressão que fica é boa, apesar de na saída dele ter muita vaia, né, protesto da torcida, ele também acabou retrucando também, mas coisas do futebol. O Palmeiras utilizou uma equipe mista, totalmente reserva, ou mista também, podemos dizer assim, e tinha uma vantagem muito grande, e mesmo assim começou intenso, né, contra o Jacuipense, começou pra cima do Jacuipense também, marcando em cima, marcando forte, fez os 3 gols na primeira etapa e depois teve tranquilidade para administrar a segunda etapa também, ter 4 gols de jogadores diferentes. Palmeiras rodando o elenco, deu uma trégua aí para os titulares. Esse jogo contra o Cruzeiro importantíssimo pelo Brasileiro no final de semana. Aliás, muito legal a festa, né? Depois do jogo no Estádio do Café, a torcida ali, até algumas invasões ali, teve um torcedor ali que vai em cima do GFT ali, consegue a camisa. Então foi um clima muito, muito legal pro Palmeiras ontem. E no caso do Santos, né, as atenções voltadas ao Neymar, até por todos os indícios que o Ancelotti tem dado aí nas últimas entrevistas. Muita gente queria avaliar o Neymar. Ontem fez um jogo protocolar, né? Teve a assistência mais fácil aí nessa passagem pelo Santos, porque o Bom Tempo ali quem faz praticamente toda a jogada, né? Mas contabiliza uma assistência pro Neymar. E tudo que eu li ontem tem mudado um pouco a minha opinião sobre se ele vai ou não. Eu estava mais cético sobre essa possibilidade no começo da semana, mas de tudo que eu tenho lido desde ontem, né, as entrevistas do Ancelotti pro The Guardian, pro Jornal AS da Espanha, a declaração do Cafu sobre ter conversado com o Ancelotti, depois, durante o jogo do Santos, o Vampeta, né, que hoje é comentarista, citou a mesma coisa, conversou com pessoas ligadas ao Ancelotti e que ele crava que o Neymar vai. Enfim, tem mudado um pouco aí esse cenário. Tô começando a achar que o Neymar de fato estará na lista dos 26 convocados. Mas o jogo de ontem não pesa tanto, né, Fábio? Porque foi um jogo normal, assim, do Neymar, né? Nada demais. Normal. Não foi fundamental para a equipe, mas apareceu ali também, acabou jogando até um bom tempo do jogo, saiu depois dos 30 minutos da segunda etapa e foi importante justamente para levar em consideração esse fato de estar conseguindo aguentar todos os jogos. Agora no domingo enfrenta novamente o Curitiba, é o último estágio aí antes da convocação. A gente espera ver na segunda-feira se Neymar estará ou não na Copa do Mundo. É isso, gente. 11 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente volta aqui com o CBN Esportes. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de maio de 2026. A decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a realização da 6ª etapa da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira, aponta que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia digital chamada de Os Meninos. O grupo seria voltado à execução de tarefas de caráter hacker. A milícia chegou a ser gerenciada por Felipe Mourão, o sicário, funcionário do banqueiro que cometeu suicídio enquanto estava sob custódia da Polícia Federal. O pai de Vorcaro foi preso hoje em Belo Horizonte. A defesa do empresário Henrique Vorcaro afirmou que a operação foi baseada em fatos que ainda não foram comprovados legalmente. O advogado disse que antes de executar a prisão, os investigadores deveriam ter ouvido as explicações do cliente dele. A defesa considerou a medida grave e desnecessária. Henrique Vorcaro era presidente da Multipar, empresa que movimentou mais de R$1 bilhão entre 2020 e 2025 em contas ligadas a Daniel Vorcaro, de acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Para o COAF, a movimentação sugere uma tentativa de esconder patrimônio. A homologação do leilão do governo federal, que contratou mais de R$500 bilhões em reserva de energia, foi adiada pela ANEEL por tempo indeterminado. A oficialização do processo estava prevista para a próxima terça-feira.
O leilão é alvo de 2 processos, um no Tribunal de Contas da União e outro na Justiça. Foram questionados pontos como o alto custo do certame, que pode encarecer a conta de luz em 10%, e a prioridade dada a fontes de energia poluentes como carvão e gás. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O tempo não para, ele se transforma em grandes memórias. Na Lexus Campinas, acreditamos que cada trajeto é uma oportunidade de escrever algo novo. Por isso, preparamos modelos que unem o máximo design à tecnologia híbrida, com condições exclusivas para você acelerar o próximo capítulo da sua jornada. Sinta a segurança inigualável de 10 anos de garantia e a liberdade de taxas a partir de 0. Lexus Campinas, movendo histórias, acelerando o seu futuro. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Rapidamente aqui um giro com as mensagens pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, Jardim Von Zuben. Para surpresa de ninguém, Roger Machado foi demitido do São Paulo após a eliminação da Copa do Brasil. O que impressiona é a falta de coerência do presidente do clube, que em áudio vazado nessa semana disse que não demitiria o técnico por não ter como pagar a multa. Isso mostra que o clube está acéfalo, sem comando. O amadorismo tricolor é absurdo. Abraço a todos, valeu demais pela mensagem. Salve, amigos, que estranho essa demissão do Roger. Não era essa diretoria que garantiu que ele cumpriria o contrato, que ele tinha um apoio total da direção. É só mais um desserviço que a diretoria incompetente, pífia, vergonhosa comete na gestão do meu tricolor. O que falta agora é o rebaixamento no Brasileiro e fechar as portas com o que estão fazendo com o nosso clube. A maior vergonha da história. Pegaram um time que era exemplo de gestão e transformaram num exemplo de má gestão e corrupção. Podem ressuscitar o Tele para ser técnico, que não vai dar jeito. Desculpe o longo desabafo, é o Vinícius aqui. Torcida do São Paulo muito brava, né? Torcida do São Paulo hoje num lugar que não é tão comum, mas nos últimos anos tem ficado mais irritada com as ações, escolhas da diretoria. Acho que tudo isso é uma consequência de uma insatisfação com a diretoria tricolor. Bom dia, amigos da CBN. Pô, o que fizeram com o meu tricolor, hein? Antigamente éramos a referência dentro e fora de campo. Hoje estamos acumulando vexames. Estamos nessa situação desde 2012. Devolvam o meu tricolor de volta. Forte abraço. E como técnico, gostaria de ver o Luxemburgo. Escreve aqui o Brenin. Aliás, o Luxemburgo, né, Fábio? Dirigir o São Paulo é um velho desejo, né, de Vanderlei Luxemburgo. Eu não sei... Eu acho que teria uma rejeição muito forte, né? Por ser um técnico hoje fora de moda, talvez. Eu não quero usar o termo desatualizado, mas o Luxemburgo, assim... Ele já aposentou, já. Também, eu acho né? que do ciclo dos atuais técnicos, assim, eu não vejo o Luxemburgo pertencendo mais a esse grupo, né, Fábio? Exatamente, Júlio, aí mesmo, né? Como disse o Lupe aí também, não está pretendendo treinar time de futebol, mas no auge do Luxemburgo, né? Até um pouco depois, nos anos 2000, ali também, no auge do São Paulo também, São Paulo como exemplo de time, né? De gestão também, tinha esse sonho, né? De juntar os dois, né? Os dois que seriam o máximo nível do futebol brasileiro na época, mas acabou não dando certo. São Paulo teve o Muricy depois e o Luxemburgo acabou indo para outro caminho também. A gente fala do São Paulo, né, da presidência do São Paulo, mas a gente tem que lembrar que isso começou, como disse o ouvinte aí também, lá na época de Carlos Miguel Aidar também, logo depois do Juvenal Juvencio, que deixou o São Paulo daquela forma, né, que conseguiu aquele terceiro mandato, que foi muito contestado também. Entrou o Carlos Miguel Aidar também, se achando acima do bem e do mal, depois o próprio Leco, Júlio Casares, e aí foi indo São Paulo nessas más administrações. Não é de agora, mas está colhendo frutos, infelizmente, da torcida tricolor, dos últimos anos de presidência, que não souberam lidar com esse gigantesco tricolor paulista. Escreve aqui o Carlos Eduardo Lazzarini.
chama o Rogério Ceni que ele vem de graça. E o salário do Roger era de Não vem, viu? 650 mil por mês, bem abaixo por padrão Série A. Eu acho que o Rogério, cara, ainda mais... De graça não vem. Não, e mais, né, Fábio? O Rogério, ele tem um entendimento do que é a diretoria do São Paulo hoje, né? Então, e o Rogério sofreu muito com essa questão de diretoria. Sofreu. E ser técnico e ser ídolo é uma mistura desgastante. Acho que ele se arrependeu em dado momento de ter voltado para o São Paulo na última passagem, né? Apesar de ter feito boas campanhas, como aquele Campeonato Paulista que escapou, né? Na virada do Palmeiras, enfim. Eu não sei se o Rogério... Acho que o Rogério tá muito sossegado. Será que ele aceitaria? Porque, cara, o Grupo City, que é um projeto interessante. Cara, ele tá totalmente estável, assim, o que é muito raro no futebol brasileiro. Agora ele vem pro São Paulo. Não dá certo. No final do ano, já começa já o burburinho. O Ceni não vai ficar. Então, começou essa história do São Paulo pela eliminação do Bahia ontem, né? O Bahia agora só tem um brasileiro, foi eliminado também da Libertadores. Ontem foi eliminado da Copa do Brasil pro Remo também, considerado um time até de menor potencial que o Bahia. Então a situação do Rogério Ceni, a gente sabe que o Grupo City... acaba segurando os treinadores, acaba tendo a filosofia de manter o treinador, mas a situação do Rogério agora nos próximos dias pode, se for realmente demitido, pode ficar livre no mercado. Mas o Rogério não tem nem notícia. Não tem nem tipo assim, será que vai ter uma troca no Bahia? Tipo assim, não tem. Eu abri aqui até o noticiário do Bahia para dar uma olhada, assim, se tem alguma notícia. Tem nada, assim, absolutamente nada de pressão, Rogério Ceni. Seria só se por uma escolha dele. Aí ele deixa o Bahia, mas aí pelo clube não. Ele abriria a mão do contrato se ele resolver aceitar e se o São Paulo fizer uma proposta. Ou se não, o São Paulo, que já não tem dinheiro também para pagar a multa rescisória dele com o Bahia, né? Não tem dinheiro, falaram, segundo o áudio vazado, que não tinha dinheiro nem para pagar a multa rescisória do eu acho que assim, Roger. Eu acho que para uma saída do Rogério, agora seria o melhor momento, porque ele chegaria na diretoria do Bahia, o desempenho tá abaixo do que a gente pensou e tudo mais, vamos fazer um acordo então para fica 0-0, eu saio, vocês buscam um novo treinador, beleza. É o melhor momento, mas eu acho que não faz parte da filosofia do grupo que administra o Bahia, e eu acho que pro Rogério não é interessante também, acho que ele prefere seguir um... Só que aí tem a questão do amor pelo São Paulo, que ele nunca escondeu, né? Então, assim, se você é o maior ídolo da história do clube, hoje é treinador e vê o São Paulo nessa situação, claro que isso mexe com o São Paulo, com o Rogério também. O futebol ele é estranho porque ele não é como se fosse uma empresa, né? Você não sai de um projeto bom. Não, o lado passional pesa demais. O futebol, essa questão do emocional, ela é praticamente determinante, né? Em algumas escolhas. Que lindo isso, né? Bom, anunciou, hein? Jorginho do Flamengo é o novo comentarista da GE.TV, hein, na Copa do Mundo. Eu pensei que fosse técnico do São Paulo, Júlio. Aqui, bom dia, pessoal do CBN Esportes. Até ontem, o time do São Paulo não tinha dinheiro para mandar embora, agora arrumou, vai entender o futebol. É o Wagner de Hortolândia. O Fernando Gramari tá perguntando aqui, bom dia, alguém de vocês acredita que o Berlim vai cumprir o prometido? Estou perguntando se acreditam e não se esperam que consigam. Manda aqui o Gramari. Eu acredito, né? Se foi feita uma promessa, eu prefiro acreditar que as pessoas têm palavra. Eu vou mais nesse sentido aí, já que ele tá dizendo que isso é uma expectativa. O elenco da Ponte, a torcida da Ponte, a imprensa, todo mundo acredita que sim, Gramari. Agora, resta saber se ele vai conseguir ou não. Como você disse, é uma outra questão, né? E aí seria mais uma decepção. Inclusive, daqui a pouco o André Lima, hein? Vai falar. Entrevista bem interessante do André Lima, volante da Ponte. Isso. Bom dia, o Neymar ruim, sem fazer nada, é melhor que esses bagres da seleção. Então por que não convocar? Manda aqui o Dr. Hélio. Dr. Hélio. Eu acho que ele vai, viu, doutor? Eu acho que ele vai. Os indicativos de ontem estão acenando para uma ida do Neymar. Eu, Júlio, concordo com isso, o Lupe também, né? Concordo. Mas acho que é uma discussão ampla e todas as opiniões são respeitosas. E ontem eu achei muito legal porque assim, o Couto Pereira, né, o Alto da Glória, a torcida fica bem pertinho do campo, né? E ele foi provocado, como de costume. E ele mais contido, vai ficar em casa, ele tava mais esperto, ele tava mais ligado. Ele ficou quietinho. Isso. E outra. Isso também é um sinalzinho, hein? Você acha que os caras não ligaram pro Neymar? Falaram assim, dá uma segurada, Neymar, porque você tá próximo de ir. Isso. Não escorrega, não vacila. Enfim, então acho que o Neymar, ele vai ser convocado.
Mas um ponto, só pra gente até não estender muito essa discussão, a gente não pediu tanto o Ancelotti como técnico da seleção brasileira? Sim. Por quê? Porque ele é hoje top 3 técnicos do mundo, certo? Exatamente. Então, se a gente tem hoje um técnico, tem 5 Champions, 5. campeão mundial, Sim. campeão das 4 principais ligas europeias, ele ganhou tudo como jogador e como técnico. Se a gente não confia que o Ancelotti vai saber escolher se é pra levar o Neymar ou não, então para, né? Para. Deixa na mão do cara, pô. Ele já ganha um salário astronômico já pra tomar decisões como essa. E aí, igual assim, se levar o Neymar vai ser uma bomba no vestiário. O Ancelotti não é o melhor técnico pra administrar isso. O Ancelotti dirigiu Ronaldo, Kaká, Cristiano Ronaldo, Zidane. Cara, ele dirigiu todo mundo. Todos os grandes jogadores que você pensar aí, em algum momento ou ele conviveu ou ele dirigiu. Então, assim, é o cara que tá acostumado com isso e vai saber administrar. Ele treinou o Ibra, né? O Ibrahimovic. Treinou o Ibrahimovic Cara, na Itália. Não deve ser fácil. Exatamente. Ele é bom jogador, mas ele é atrapalhado. Não, cara, o próprio Cristiano Ronaldo, pra você administrar um Cristiano insatisfeito, por exemplo, é uma missão. Ele pegou um Ronaldo desanimado, por exemplo. Era uma missão. O Ronaldo Fenômeno, né? Era uma missão. São Paulo paga hoje pela arrogância do passado, lembra do Juvenal Juvencio usando o microfone para destilar soberba. É o Murilo Martins quem manda aqui. Fernando Ortiz, atual técnico do Colo-Colo, seria um bom nome para substituir o Roger Machado. Ah, Renato, dá um tempo, vai. Mas eu não duvido não de pintar eu não sei, o Sebastião Gonçalves do Defensa e Justiça. Procura aí quem que é o técnico para ver os números dele. Eu ouvi falar também, não sei se também é fonte fidedigna, mas o Renato Paiva, ex-Botafogo português, está livre no mercado também, teria sido sondado. Não sei se agradaria também a torcida tricolor. Eu acho que o torcedor ia pedir o Roger de volta. O Fernando Ortiz, ele tem... Ah, não achei os números dele. Mas nem existe. Não, tem sim, pô, existe sim. É o técnico do Colo-Colo aqui, ó. E é argentino. 48 anos. Olha o rolo que o Renato tá fazendo arrumar aqui, cara. Que eu não sei se você tá falando sério ou não. Ah, bom, hein? 16 jogos, 11 vitórias. Tá bom. Tem que ver agora como é que vai funcionar isso aí, né? Renato tem informações fiéis lá do Tricolor. É bom que o Neymar vai pra seleção pra ele não atrapalhar mais o Santos. O Felipe, Nova Europa. Bom dia, acredito que já deu tempo do Rogério no Bahia. Tá na hora de trocar o treinador. Manda aqui o Luiz Henrique. Manda aqui o Jair, que o som está baixo. Onde está baixo, Jair? Mande aqui pra gente que a gente vai te auxiliar. Bom dia, sou corintiano. Alguma possibilidade do Dorival assumir o São Paulo? Tem possibilidade, mas o preço é alto. Hoje, mais ou menos 3 milhões a comissão técnica do Dorival. Que é uma loucura, né, cara? Mas o futebol virou isso. O técnico do Brasil não convocou o Neymar de uma vez. Acho que ele não vai, é o Mineiro do táxi. Mandando aqui. Valeu demais, Mineiro! Agora 11h47, daqui a pouco a gente volta para falar de Guarani Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Venha conhecer o novo Pulse Drive 1.3 2026 0 km a partir de 95.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, para informar que a Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a lista das 30 jogadoras que estão inscritas pela seleção brasileira para participar da Liga das Nações Feminina. Jogadoras que tiveram destaque tanto no Brasil quanto também fora do nosso país. Uma das novidades é a central Lívia, que teve uma boa performance pela equipe do Brasília na última Superliga. As 30 jogadoras já estão trabalhando sob o comando do técnico José Roberto Guimarães.
Faça um test drive no que há de mais avançado em mobilidade elétrica. EX2 com taxa zero ou parcelas a partir de R$ 999. EX5, a versão premium de um SUV repleto de conforto, tecnologia, a partir de R$ 195.800. A primeira parcela por nossa conta. Geely Itavema, sua concessionária Geely em Campinas. 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você, síndico, não consegue tempo para dedicar-se ao que realmente importa? O controle de quem entra e sai do seu condomínio é uma dor de cabeça? Contrate hoje mesmo os serviços de portaria eletrônica da Orcegups e dê um basta à insatisfação e reclamação dos moradores. Conte com quem é referência em segurança no Brasil há mais de 50 anos. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. No Iga Atacado tem variedade e muita economia para abastecer sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$ 15,49. Requeijão tradicional Vigor Pote 400 gramas, R$ 14,98. Paçoca Rolha Paçoquita embalagem com 100 unidades, R$ 26,98. Desodorante Francis Aerosol Fragrâncias 200 ml, R$ 11,98. Corra, ofertas válidas até 18 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Dirigir um BMW é mais que performance. É sentir o controle de cada curva e a força de cada decisão. Na BMW Germânica transformamos essa sensação em realidade, com atendimento personalizado e agilidade que o seu tempo exige. Aproveite taxas a partir de zero e valorização do seu seminovo. Visite a BMW Germânica e sinta o poder da tecnologia alemã. BMW Germânica. Sua próxima conquista começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estamos de volta, agora vamos com informações da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, até porque hoje tivemos entrevista, né? Foi uma entrevista para a assessoria de imprensa, né? Legal. Não tivemos aí a participação dos jornalistas nessa entrevista com o André Lima, que foi uma boa entrevista. O André Lima, volante, veio do Paysandu, estava tentando se desvencilhar do Paysandu e conseguiu isso através da justiça, rescindiu o contrato e veio para a Ponte Preta. Só que aqui no Moisés Lucarelli ele também tem enfrentado aí essas questões dos problemas financeiros. O André Lima falou a respeito dessa situação e falou do comportamento da torcida ao entender tudo o que acontece no Moisés Lucarelli, principalmente em quem a torcida tem como alvo para cobrar aí essa solução dos problemas. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui dentro, né? Não cabe a mim me falar aqui, mas é difícil passar por muitas coisas aqui na Ponte, como é difícil passar em outros clubes, mas temos que ter foco total dentro de campo e tentar ao máximo esquecer os problemas extra-campo, para a gente pontuar, para a gente dedicar, para a gente vestir e honrar a camisa, né? Quando a gente veste a camisa da Ponte, não podemos entrar de qualquer forma, não podemos entrar de qualquer jeito. Claro, não é isso que tem acontecido, mas infelizmente em alguns momentos deixamos a desejar e poderíamos nesse momento estar com a pontuação muito melhor, buscando estar entre os líderes. Infelizmente não estamos, mas temos elenco e temos capacidade de estar lá. Agora é focar daqui para frente, esquecer os erros do passado, esquecer no sentido, eu digo, de não voltar a cometê-los, né? Claro que temos muitos jogos difíceis, agora é focar, não cometer os erros que cometemos no passado, que aí temos tudo para alavancar e buscar estar lá em cima. Não vestimos a camisa da Ponte não para brigar, para não cair, não é essa a nossa vontade. E se for assim, não vale a pena estar aqui. Não é isso que queremos, não é isso que vamos lutar durante a competição. E foco total para estar sempre lá em cima, cara. Para falar a verdade, a torcida da Ponte está sendo, na verdade, muito coerente, né? Se você parar para pensar, eles sabem dos problemas que tem extra-campo aqui, eles estão cobrando toda a diretoria, todo mundo que tem que ser cobrado extra-campo, mas eles estão entendendo também que quando entra em campo e pede, a gente tem que ser cobrado, é normal, o futebol é assim. Então, eu já passei em outros clubes recentes, inclusive, que não tinha coerência nenhuma, né? Mas não vim falar de outro clube aqui. O que eu quero dizer é que a torcida da Ponte, no meu ver, está sendo extremamente coerente. Estão cobrando quem tem que cobrar, estão brigando, estão nos defendendo, mas quando entra em campo lá eles querem resultado. Não importa se está em dia, se não está, se encara com 6 meses.
Claro que nós jogadores gostaríamos que não fosse assim. Mas já que estamos passando por esses problemas, a gente tem que aplaudir eles. Eles estão sendo coerentes até demais. Estão cobrando o que tem que cobrar e na hora de entrar em campo eles sabem que a gente tem que ganhar, independente. Botou a camisa da Ponte Preta. A nossa conversa aqui no elenco é isso. Cara, ninguém quer passar por isso, ninguém quer estar com salários atrasados. Tem a promessa que vai se ajeitar essa parte extra-campo. Mas enquanto não se ajeita, entrou em campo, é focar 100% na vitória. Claro, é difícil, não vou mentir para ninguém aqui, eu não venho aqui para mentir. Mas entrou lá dentro, tem que ser cobrado mesmo, porque estamos buscando os 3 pontos a todo momento. Não tem vagabundo, não tem milindragem, não tem quem está tirando o pé. Entrou lá dentro, vamos buscar os 3 pontos e eles estão cobrando dentro de campo. Fora de campo passou, eles estão cobrando quem tem que cobrar. E para mim está perfeito assim, está ótimo. Enquanto entramos, temos que sim buscar o resultado. E se não conseguirmos, tem que ser cobrado, porque aqui é um clube que não pode deixar de ter cobrança. Não é qualquer clube que estamos vestindo a camisa. Tá aí o André Lima, volante da Ponte Preta, Júlio. Macaca joga contra o Londrina segunda-feira, 19h. São confrontos diretos aí, né? Dos próximos 4 jogos, todos os times que estão no 15º lugar para baixo. Então que a casa seja colocada em ordem no aspecto financeiro, né, Fábio? Porque pelo menos em termos de agenda, de calendário, força de calendário, a Ponte tem 4 confrontos diretos aí, né? Então pelo menos tem que fazer mais 7 pontos, que é a pontuação dela atual, para começar a respirar um pouco mais, né? Isso, eu tô dando um cenário aqui para respirar. Porque ela joga desses 4 jogos, 3 em casa, Fábio. Exatamente. E a vitória, evidentemente, dá os 3 pontos para a Ponte e segura justamente esse adversário direto aí na luta contra o rebaixamento. A Ponte tem esse jogo contra o Londrina. É essencial uma vitória, até pelo ânimo, né? Até pelo anímico da própria equipe também no restante da temporada. Depois pega o CRB fora de casa. A gente sabe que o CRB não está numa boa fase, né? Também luta contra o rebaixamento, mas jogar lá em Alagoas também é complicado. Então a Ponte Preta tentando essa vitória, jogando em casa aí para dar uma levantada na moral também. A Ponte que precisa de qualquer forma sair dessa parte de baixo da tabela o mais rápido possível, porque senão começa a patinar e qualquer vitória não vai adiantar muito lá para frente. Então esses duelos diretos aí são essenciais na vida da Ponte, mirando o horizonte melhor na Série B. Até acho que um ouvinte, acho que foi o Gramari, perguntou, né, sobre se o jogador, se confiamos ou não que o dinheiro será depositado aí, os salários acertados. O André mostrou nitidamente um incômodo, né, com essa situação. Então, os jogadores, porque às vezes tem isso, né, os jogadores são mais melindrosos, assim, não, a gente não vai falar tão claramente, a gente prefere falar em frases que deixe mais subentendido, né? O André foi bem direto. Bem direto. Não é só como esconder, né, Júlio? Não tem como esconder, né? Infelizmente. Ficou muito maior do que deveria, e isso é culpa, claro, da diretoria. Então, ela tem que dar um jeito aí de arrumar a casa. E o Bugrão, Lupe? O Guarani joga no domingo, 6h30 da noite, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, contra o Ituano. Os ingressos, inclusive, já estão à disposição do torcedor do Bugre. E, aliás, expectativa aí de um público melhor do que nos últimos jogos, né? Goleada, vitória, agora um momento de mais tranquilidade. A dúvida fica em torno aí do substituto do João Paulo, que está suspenso, 3º cartão amarelo. E na esquerda eu também coloco aí a dúvida se vai o Emerson Barbosa ou se vai o Renan Castro. O Renan Castro não comprometeu nos jogos em que atuou, então fica essa dúvida. Claro, eu super entendo que o dono da lateral esquerda do Guarani é o Emerson. Está recuperado depois de um problema muscular que ele teve aí na partida, se não me engano, contra o Santa Cruz. Então fica essa dúvida também, mas acredito que se o Emerson estiver recuperado, ele assume novamente a vaga de titular e fica a dúvida aí se vai Diego Torres, se vai Isaac, se vai Cauã Jesus em relação à camisa 10, a pesada camisa 10 do Guarani. É isso aí, tem até uma coincidência, né? Pela primeira vez um técnico passa 6 jogos sem perder desde o Chamusca em 2016, quando o Guarani subiu na Série C. E o futebol ele tem dessas, né? O Hélio Cianando começou muito criticado pela imprensa, por parte da torcida, pelo desempenho abaixo, e agora está numa sequência de 2 vitórias e uma goleada por 5-0, deixa o torcedor empolgado. Ainda tem aqueles, sabe, que estão assim, vou adotar um pouquinho mais de cautela, mas acho que em termos de confiança, um Guarani que cresce a cada rodada com o Hélio Cianando, né?
E é a hora da torcida bugrina também agora apoiar a equipe nessa sinergia aí com a equipe, né? O Guarani vem de uma goleada histórica aí, 5-0 fora de casa, e tem que fincar justamente a retomada aí, o novo início dessa Série C. A gente estava sendo muito contestado, principalmente pelo trabalho do Hélio, mas depois dessa vitória é hora do Guarani carimbar realmente um novo início na Série C e rumar aí às posições melhores. Essa partida contra o Ituano tem muito a ver com isso e a torcida tem que estar presente. Nesse duelo, o Hélio Cizenando vai reencontrar Mazola, que no ano passado, no Paulista do ano passado, da Série A2, teve um encontro decisivo também. O Hélio Cizenando acabou levando a melhor quando treinava o Capivariano, acabou subindo em cima do Ituano de Mazola Júnior. Então, o Hélio Cizenando reencontrando o Mazola num duelo que ele já tem alguma história, né, Julio? Ô, Chaib, o Mazola continua ou não? Continua. Por enquanto continua. Ele mesmo falou no começo o Chaib do ano, falou né, isso. que ele falou no começo do ano que se não subisse na Série A2 estaria fora. Ele mesmo ia sair, ia pedir para sair, mas acabou ficando depois de uma conversa com a diretoria. Acho que é o melhor caminho, por enquanto, pro Galo de Itu manter o Mazola, que já conhece o ambiente muito bem, né? Encontrei Mazolinha lá na... Ele é meio radical nas entrevistas. Mas assim, gente boa, gosto do Mazolinha. Ele encontrei ele a última vez ali na Norte Sul. Sabe que horas que era que ele tava fazendo um jogging, uma caminhada? 6:50 da manhã, e acho que ele tinha jogo do Ituano no dia. Aí ele tava lá, ele faz caminhada lá na pista da Norte Sul, vi ele lá outro dia. Grande Mazola Júnior, sempre com a saúde em dia. O apelido do Mazola na ponte era o Comandante. Comandante. Porque não gostava de atrasos. Mazola Júnior, ele disse uma frase que até hoje eu uso. O gol custa caro. O gol custa caro. O que isso significa? O Moacir Júnior que falou essa frase aí? Não, foi o Mazola. Nem o Leverkusen. Não, foi o Mazola. Mazola. Isso, ó. Valeu, hein, Dando a mão gente. ali, 4 horas tem a Arena. Amanhã estaremos de volta às 11 horas com o CBN Sport.